Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Thaís da Chave Cigana e hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente dos últimos que eu disponibilizei aqui no canal. Mas como assim? Calma, tá? Bem simples e bem fácil de entender. Esse vídeo aqui vai ser um conselho geral para o mês, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre as principais tendências no modo geral. E no final do vídeo, eu vou tirar aqui alguns conselhos, um tanto quanto rápidos, porém bem diretos, para cada signo, tá? Então, arianos, taurinos, geminianos e assim sucessivamente vão ter ali os seus conselhos. E por que que tá rolando essa mudança? Cigana deu ordem, é ela que manda, eu só executo e acredito que também vai ficar um pouco mais fácil para vocês também, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai começar agora. Sol, lua, cigano, árvore, cruz, livros, coração. De fundo nós temos aliança. O que que Júlio traz aqui como energia para você? Você é o artista principal da sua vida. Não adianta você querer colocar uma outra pessoa. Você está sendo o protagonista da sua vida. E, inevitavelmente, isso faz com que você esteja em evidência, né? Os seus projetos estejam muito aqui acentuados nos seus pensamentos, aquilo que você precisa se mover para fazer, aquilo que depende somente de ti. Ah, eu quero pedir pro meu pai, pro meu marido, pro meu namorado, minha namorada, seja quem for, resolver isso aqui pra mim. Negativo, meu amor. Aqui a gente tá falando de você, tá? Esse é o mês para você entender que nem sempre é sobre lançar grandes projetos, mas é lembrar que você também é merecedor de estar em evidência. Ou seja, mostre para o mundo a tua luz, mostre para o mundo que você tem capacidade de resolver as suas adversidades no geral, que você tem capacidade também de fazer a gestão dos seus projetos, da sua empresa, da sua equipe e sim da sua casa também, tá? Aqui a gente também tá falando de um mês que pede para você olhar para a tua saúde mental e ter um pouco mais de atenção, mas calma, não é uma atenção ruim. É aquela atenção do tipo, poxa, eu já não acordei bem, não tô 100%, as coisas não estão saindo como eu gostaria. Percebi que eu, sabe, você percebe que você não acordou legal, você acordou meio xoxada. Respeita isso, não tenta colocar um tapete em cima toda vez não, tá? Porque às vezes você vai realmente precisar desse momento de ficar um pouco mais reclusa. E isso não é um sinal de fraqueza, todo mundo passa por isso. Por que eu digo isso? Porque tanto a partir de julho como a partir dos próximos meses, a tendência é você estar sempre sendo colocado ou colocada em situações que é para testar o seu posicionamento. Se no primeiro aperto de qualquer tipo de situação, você prefere ficar na tua concha, aonde vai estar a tua glória? Aonde você quer ver a tua prosperidade? Aonde você quer vencer? E se tem algo que estiver escondido, mas que depende só também de você se mover para encontrar essa verdade, para que ela venha à tona de fato, é se escondendo que você vai achar? Então a gente também está falando sobre isso. A partir do momento em que você reavalia tanto a sua conduta, quanto aquilo que às vezes precisa ser, digamos que reajustado nos seus polos feminino e masculino, a gente também está falando sobre como você pode se conduzir de uma forma mais congruente. O que é o polo feminino masculino? A sua razão e a sua emoção. Se a sua emoção está se sobressaindo, se todas as vezes que você precisa ser um pouco mais racional, mas no primeiro obstáculo você já se desespera, já coloca a ansiedade na frente, já tá com medo e já quer ir embora, ou você nem ouviu toda a versão de uma situação e você já tá considerando coisa da tua cabeça, você já tá ansiosa, fica chateado ou chateada antes da hora, age de forma prepotente, um tanto quanto desrespeitosa se envolver outras pessoas, é sinal de que você precisa sim trabalhar os seus polos. Você precisa baixar um pouco a bola e entender, pô, peraí, é isso mesmo? Ou será que na verdade sou eu que preciso ter ali um certo senso e um equilíbrio e saber separar o que eu estou sentindo versus aquele fato? Entende? Então, quando a gente vê a matéria de um jornal, a manchete tá lá, cada um vai reagir de uma forma. É justamente sobre isso, entende? Se você não lê, você não vai averiguar as informações e você simplesmente vai deixar Deus dará, você vai agir da forma que achar por bem e provavelmente pode se arrepender depois. E ficar, ai, nem era tudo aquilo. Nossa, me estressei à toa, né? Ai, eu não acredito que eu fiz isso comigo.
não acredito que eu gastei aquele dinheiro que não precisava. Ou que eu deveria ter feito tal coisa e no fim acabei me lascando também. Então vamos dar uma acalmada em relação a isso para que as coisas tenham um movimento e tenham a coerência necessária, tá? Fez esse passo aqui, você vai percebendo, tá? Você vai entendendo. Me dá só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Desculpa, eu voltei aqui porque eu percebi que eu ia começar a tossir. Eu aproveitei para ligar o ventilador. Bom, mas vamos lá. Cuidou desses dois ladinhos aqui? A gente vai partir para certas movimentações que serão como se fossem atividades práticas, num termo bem didático aqui, só para vocês entenderem como que tende a funcionar o mês de julho, tá? Ah, aprendi essa lição, mas no fundo você não aprendeu. Você vai ser colocado aqui realmente à prova, tá? O que, que tem de acontecer aqui? Se você conhece alguém, ou às vezes você está sendo uma pessoa um tanto quanto prepotente e você não quer assumir que às vezes você precisa dar uma melhorada nisso, sim, você pode se deparar com situações que sejam diretamente ligadas a esse conflito que você precisa trabalhar dentro de você, entende? Então, às vezes a gente se encanta demais por alguém e às vezes aquela pessoa não é tudo aquilo. A gente quer aquela vaga de emprego, porque, putz, ia ser muito foda ter o nome dessa empresa X no meu currículo, ia ser sensacional, ia ser, nossa, eu ia estar muito realizada, eu ia estar muito feliz. Só que a empresa ela é extremamente tóxica. Funcionários totalmente desmotivados, um salário que não é lá aquelas coisas, você mais fora da vida da tua família do que dentro, enfim, sabe? Tudo isso para atender um objetivo e às vezes existe um outro caminho, existe uma outra forma, que é justamente sobre você se levar um pouco mais a sério, trabalhando os polos que aqui foram mencionados, e você prefere seguir e fazer mais do mesmo? Você acha mesmo que essa é a melhor opção? Júlio vem para fazer você se deparar com essas situações, esses confrontos, digamos assim, esse cenário e falar: e aí, você quer isso ou você quer a liberdade? Você quer realmente endeusar o que não se endeusa ou você realmente está disposto a permanecer dessa forma, a permanecer simplesmente enraizado nesse conceito, nessa ideia, entende? Então, o cigano, ou a carta do homem, vem falar muito sobre isso, sobre você entender a tua potência, entender que às vezes a gente precisa aprender a baixar um pouco a bola, reconhecer quando a gente erra, seja conosco, seja com o próximo, e ter a humildade de falar: putz, errei, vou conversar com você, porque eu errei e eu quero me desculpar. Isso não é, sabe, banal, isso não é, meu Deus do céu, isso é impossível de fazer. Só se seu ego for acima do seu próprio caráter. Aí realmente é difícil, tá? Você vai ser colocado nessas situações e, obviamente, a sua intuição vai ali te dar um feeling. Você vai perceber. Você não vai ser bobo e nem inocente. Você só vai se fazer de sonso se você quiser, porque Júlio vai te apresentar essas situações, vai te apresentar contextos, vai te apresentar ali dinâmicas diferentes para que você aprenda a ser ousado com você mesmo, tá? E aqui não é é um balde de água fria para alguns. Alguns que batem no peito e falam: eu tô certo. Mas outros que estão vendo que às vezes a vida tá um pouco estagnada, que às vezes tá tendo algumas dificuldades na relação no modo geral, não tá conseguindo achar um emprego bom, o relacionamento também tá xoxado, não tá bacana, entendeu? Então, esses detalhezinhos, tudo aquilo que precisa de um ajuste externo ou interno, Júlio vem pra te orientar. Ó, você tá com esse problema aqui? Vamos tentar seguir por esse lado ao invés desse aqui, porque você já viu que desse aqui não vai rolar, entendeu? Então, vamos testar por esse aqui. Perceba como você se sinta. Experimente antes de julgar. Entende? Então é sobre você também se permitir viver. Ai, mas minha mãe me ensinou assim, assim, assim. Tua mãe é tua mãe, você é você. Sua mãe te ensinou que você não é todo mundo, então por que, que você tá querendo agir igual a todo mundo? Entende? Perceba um pouco desse feeling para que você saia da bolha e você perceba a sua preciosidade e a sua unicidade. Entende? Você vai se deparar com momentos em que isso vai ser, assim, um outdoor na tua cara escrito: eu entendi. Você entendeu na sua essência, você entendeu no teu caráter, você entendeu aqui dentro, sabe? Pegou, bateu, entendeu? E isso vai fazer você ter um novo olhar sobre as coisas. Vai fazer você refletir sobre
aquilo que dá para ser arrumado, aquilo que não dá, aquilo que talvez você precisa aprender a valorizar um pouco mais em você. Outras coisas talvez não seja mais sobre insistir, talvez você já tenha insistido demais. Outras é sobre você também parar de tratar a sua vida como se fosse um rascunho. Você quer tanto que às vezes alguém te note, que alguém te perceba, que alguém veja, meu Deus, eu tô passando uma merda aqui. Se você é o protagonista da sua vida, por que você está agindo como se não fosse? Por que parece ser tão confortável ficar na dor? Eu entendo que é confortável. Eu entendo que é delicado, cada um enfrentador de uma forma. Mas eu vou te contar um segredo. A gente está falando de um processo que é necessário você aprender a olhar as suas sombras, não para você se colocar na cruz e falar, não, eu não mereço, eu sou uma pessoa ruim, eu fiz algo de ruim para fulano, para ciclano, ou eu não sou merecedora de tal coisa, eu fiz algo errado, etc. Negativo. Aqui a gente está falando de você agir com a razão. É como se fosse uma notificação. É como se fosse isso. Não tem muito segredo, tá? Poxa, fiz uma situação X, me deparei com isso, vi que eu errei. Tô vendo que aquela pessoa tá errando e eu tô errando em querer endeusar aquela pessoa, sabe? Ou eu tô mirando de uma forma no meu ambiente de trabalho que talvez não seja a forma mais adequada e eu preciso melhorar isso. Eu não quero perder meu emprego. Ou a minha conduta para encontrar uma oportunidade talvez precise ser melhorada, ajustada, entende? Então aqui a gente está falando muito sobre isso, sobre o que te faz bem e o que te liberta. Você fez isso aqui, julho vai ser aquele mês que é para você se olhar com mais amor. É um mês para você remodelar algumas oportunidades, a forma que você se coloca em algumas situações. Todo mundo tem problema, é óbvio, óbvio. Me fale uma pessoa que não tem problema nessa vida, até quem é monge vai ter algum problema, gente. Nem que seja um mínimo, mas tem problema, todo mundo tem. Ninguém é perfeito. Mas, de verdade, na medida que você reconhece que você é importante, que você tem um papel essencial para fazer aqui, você vai entender que a tua mente é o seu maior tesouro. Se você não valoriza como você se cuida aqui, não espere que alguém reconheça o pote de ouro do caralho que você é. Sim, é isso aí. Não espere. Você não me indica para ficar implorando algo para os outros. Então a gente está falando disso aqui. A gente está falando de você realmente entender a tua unicidade, tá? O que julho pode te trazer a partir desses movimentos? Thaís, eu tô entendendo que realmente, né, vai ser um mês ali da gente trabalhar muita coisa. Você vai aprender a ser uma pessoa com muito mais pés no chão. Pé no chão não é a mesma coisa que ser pessimista, tá? São coisas completamente diferentes. Você vai aprender a ser mais pé no chão. Você vai entender quem realmente merece ali, sabe? O teu tempo, a tua energia, o teu amor, o teu carinho, o teu contato, sabe? Além disso, se você tem algum projeto, se você tem, independente se você é autônomo ou se você trabalha CLT, não importa. Se você tem algo que você quer procurar um destaque para aquilo dentro dessa área profissional ou dentro de algo totalmente novo, se você organizar, você consegue atingir. É uma questão de para de agir no impulso ou para de se colocar na cruz de uma forma totalmente prepotente e totalmente equivocada sobre si mesmo e olhe um pouco mais com amor para a pessoa que você é. Não espere que o outro faça por você aquilo que só você pode fazer. Você quer um amor, mas você se olha realmente com amor? Ah, Thaís, eu tenho mais de 50 anos e eu tô sozinha. Não aguento mais ficar sozinha. Passei por um relacionamento XYZ. Foi horrível pra mim. Você sabe apreciar sua própria companhia ou você simplesmente não aguenta ficar sozinha porque estar sozinha pra você é um castigo? A gente precisa às vezes aprender a entender as nossas atuais fases pra gente salientar, refiltrar, reavaliar tudo isso, tá? Para o mês de julho, no geral, é isso. Agora a gente vai entrar para os signos, tá bom? Vamos lá? Áries. A gente tem aqui a carta do cigano, a carta do sol e a carta da foice. A gente sabe que Áries tem uma percepção muito aguçada sobre os movimentos. Vi, gosto, quero, compro, pronto. Né? Ou tem
esse poder de decisão de falar quero aquilo e tem uma facilidade, né, energeticamente falando, de se atingir esse objetivo. Isso não é um problema. Só que quando você passa da régua entre o quero, 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 só que no primeiro não você age com birra, isso mostra o quanto, na verdade, você pode ser tão inteligente a ponto de ser ganancioso demais, o excesso, tá? O que Júlio vem te trazer aqui? Tem equilíbrio nas suas emoções. Não tem problema você ter projeto, não tem problema você ter as suas metas, muito pelo contrário. Só cuidado com o excesso. O excesso pode te levar ao patamar que um dia você esteve, que você odeia voltar para lá. Você não gosta, não te faz bem. Leve isso em consideração também para a área financeira e para a área do amor. Não espere que o outro tenha que adivinhar o que você está sentindo. Às vezes, colocar uma intensidade demais em cima de algo é pedir para acelerar o término. Mas, Thaís, eu sou intenso mesmo, eu sou desse jeito. Melhore. Calma. Será que todo mundo vai reconhecer a sua intensidade? Será que todo mundo vai valorizar essa intensidade? É sobre isso. Então, a gente está falando sobre essa remodelação. Cuidado com os excessos em geral. Não tem problema ter objetivo, não tem problema amar, não tem problema querer ser feliz. O problema é quando a gente coloca isso acima de nós mesmos. Aí a gente tomba, tá bom? Bora, touro! Me contem nos comentários se vocês estiverem gostando desse tipo de dinâmica, tá? É algo totalmente novo pra mim, totalmente diferente. Realmente foi a cigana que mandou bala em relação a isso, eu nem tinha pensado nisso. Mas a gente faz o que a espiritualidade vai, né, nos orientando. Touro, para julho de 2024. Raposa, âncora e aliança. Olhe para aquilo que você quer, não somente com esse lado mais estratégico, tá? Do tipo, eu quero aquilo sim, aquilo lá vai ser meu, aquele carro, aquela casa, aquele apartamento, aquela vaga de emprego, aquela meta X, Y, Z, não tem problema. Mas não tem porquê você colocar o carro na frente dos bois, achando que deixando alguns princípios de lado vai acelerar essa conquista. Por exemplo, eu vou trabalhar durante o final de semana também, porque daí eu já vou estar cada dia mais perto daquele objetivo. Será? E a tua família? Se você tem filhos, e o seu filho? E aquele projeto que você ficar de fazer todo fim de semana ou aquela data X, você vai deixar de lado para viver para o trabalho? Então, aqui a gente está falando sobre essa questão também do equilíbrio, mas é sobre você apenas tomar um pouquinho de cuidado com isso. Vez ou outra, às vezes pode acontecer e tá tudo certo. Mas quando a gente peca, também achando que a gente tem que ficar com uma faixa, sabe? Ficar vidrado só naquilo. Obviamente, a gente vai estar se condicionando a uma dor. E isso pode sim dar uma breve prejudicada, tá? No mais, aqui para vocês, a gente também está falando muito sobre a conscientização de que quanto mais você entender a tua força e quanto mais você entender que você não precisa, sabe, de uma certa validação, pode ser uma validação de algum gerente, é para uns taurinos muito específicos isso aqui, tá? Uma certa validação, um certo ponto, você vai perceber que a sua prosperidade ela tá mais dentro de você do que fora. Ela tá muito mais sobre aquilo que você vem consumindo, que você alimenta dentro da tua mente, da tua alma, do teu espírito no geral, do que fora. Então aqui a gente está falando dessa aliança ser realmente aquilo que você quer para julho. Você quer mais dinheiro? Você consegue. Contanto que você também se leve a sério. Aqui a gente fala muito sobre disciplina, tá? Tanto para esse momento aqui da carta da raposa com a carta da âncora, quanto a aliança. A gente fala dessa disciplina. Só que é uma disciplina não só vou fazer e fazendo igual um robozinho. É sobre ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de coerência, porque isso pode te ajudar muito, tá? Aprecie os bons momentos. E aqui tem alguns taurinos que estão com a mente muito bagunçada, estão um pouco perdidos. Não hesitem em procurar ajuda médica.
Não é uma vergonha. Não acho que, isso é besteira. Gente, não é besteira, tá? Isso não é sinônimo de fraqueza, isso, na verdade, é um passo muito importante e necessário que às vezes você precisa dar. Se reconectar com você, entender qual é o teu papel aqui, entender o que você realmente gosta. Se algo, de repente, acabou perdendo sentido, por que não ir em busca de algo novo? Por que ficar ali naquele limbo e se lamentando e achando que tudo é errado, ou todos são errados, ou que nada dá certo? Sabe, uma coisa um pouco mais densa? Por quê? Isso não vai te levar a nada. Isso só vai te machucar. Então, use isso com sabedoria, tá bom? Bora, gêmeos! Lembrando que se vocês estiverem gostando, né, dessa dinâmica, que também é uma novidade para mim, como eu já falei, deixem nos comentários, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no canal. A ideia, pelo que a gente está recebendo aqui no Rádio Cigano, é que realmente algumas coisas tragam à tona alguns movimentos interessantes, sabe? Que não seja só para previsões, mas tenha outros conteúdos que podem ser ali coerentes e necessários para alguém aqui, tá bom? Gêmeos, cigana, caminhos, cegonha. Vamos lá. Aqui tem duas energias para mim que tá muito uau! Primeiro, prosperidade. Vocês estão com uma energia muito boa para fazer ali seja alguma movimentação, algum investimento, seja vocês investirem em algo, tá? Alguma compra que realmente é uma compra muito boa e muito importante para vocês, como também vocês ali remanejarem algum babadinho aí e vocês elaborarem formas de vocês obterem ganhos, tá? Para quem é autônomo, tende a ser um mês muito bom para isso. Para quem está no CLT, caso trabalhe em alguma empresa que às vezes pague hora extra, algo assim, também tende a ser muito bom, tá? Além disso, a gente também tá falando não só para você olhar para isso, mas para você também aprender a olhar, sabe aquelas feridinhas que doeu, machucou? Talvez essas feridas seja do último ano ou algumas que ainda são muito presentes de alguma forma, tipo, eu falo ferida e te vem seja alguém ou algo na tua mente, enfim. A cigana tá falando aqui que é momento de você entender que você não precisa olhar para esse cenário ou esse episódio com ódio ou com rancor. Às vezes você precisa ter só um pouquinho de discernimento, reconhecer o que estava ao seu alcance naquela época, o que não estava, e não se preocupar em achar alguém culpado. Às vezes as pessoas estavam naquele episódio passando por fases específicas e nem essas pessoas e nem você sabia. E aqui fala muito sobre você entender que aquilo às vezes só foi para te ensinar a você aprender a ter um olhar mais sereno quanto a isso. Não tô falando de aceitar, eu tô falando de, ok, isso tinha que acontecer, eu precisava aprender A, B, C e tá tudo bem, certo? Ou a outra energia, né, que eu havia comentado aqui com vocês, é a energia de fertilidade, tá? Tem uma energia aqui bem de fertilidade aqui. Então, para quem quer engravidar, para quem está com esses planos, principalmente, sabe, para quem realmente está se programando para tal, nossa, aqui tem uma energia bem acolhedora, sabe? Mãe, assim, materna, bem bonitinha. De detalhes, é uma energia feminina desse mundo materno, desse lado do tipo, eu cuido, eu amo, eu quero, vem aqui, etc. Entendeu? No mais, gêmeos, aqui para julho, a gente tem isso, ok? Bora, câncer! Uma cigana, não me abandone no meio da estrada. É tão difícil a minha caminhada. Bora, câncer! Pássaros, navio e cachorro. Entenda uma coisa. Não adianta vocês quererem, às vezes, mostrar para os outros
num sentimento, digamos assim, que, eu quero muito que essa pessoa entenda o meu ponto de vista sobre esse assunto X. Às vezes essa pessoa ela não está preparada ainda, ou ela não tem maturidade ainda, e tá tudo certo. Quanto mais você se preocupar no que o outro tem que fazer, ou como ele deve agir, ou como ele poderia agir de uma forma diferente, mais você se atrasa. Então a gente está falando de uma energia de recálculo. Preste atenção para caso, se vocês estiverem em um relacionamento, seja amoroso, seja às vezes até de uma amizade. Sabe quando a gente dá aquele chacoalhão, tipo, amiga, como que você não tá vendo isso aqui? É óbvio que ele quer tal coisa com você. Ou que ele não te ama, ou isso, ou aquilo. E tua amiga às vezes tá meia cega, não tá entendendo, não tá captando a essência do babado. Às vezes ela vai ter que entender no tempo dela. Não vai adiantar você se esgoelar, não vai adiantar você ficar doida para tentar mostrar pro outro aquilo que às vezes ele vai ter que aprender no tempinho dele, tá? Isso vai te ajudar a entender o seu limite. Por mais que você ame, vai ter que ter sim esse limite, tá? Isso acaba acontecendo, é normal. Um outro ponto aqui, vocês estão com a oratória, a comunicação, sabe? Um feeling aqui energético para vocês obterem algum destaque nos projetos de vocês muito bom. Então, seja para quem é autônomo, seja para quem tem algum trabalho, seja na área de comunicação, que você está em um destaque que. Desculpa, em que você está em uma empresa que você tem destaque. Então, aqui tá. Os faróis do show está virado para ti, entendeu? É literalmente isso. É como se fosse isso. Então, use e abuse dessa energia. Me dá só um minuto, por favor. Pronto, eu tinha esquecido de desligar o Wi-Fi do celular. Bom, vamos lá. Câncer. Outro ponto aqui também. Se você tem esse projeto, né, desse destaque, se você está numa empresa que você naturalmente tem a atenção de mais pessoas, use isso com feeling, pensando a longo prazo. Não, a gente não tá falando sobre ganância nem nada, mas se você já costuma ter algum hábito de se enxergar, quem eu quero ser daqui 5, 10 anos, vai por mim. Salienta ainda mais isso, porque a energia daqui tá muito boa, tá? Outro ponto, vocês vão estar muito observadores esse mês. Vocês também vão estar muito nessa energia, não só dessa questão do limite, mas também sobre vocês enxergarem oportunidades muito fácil na hora de vocês perderem um pouco de algum lado tímido de vocês. Algo que tá meio engessado, tá meio travado, e aqui a espiritualidade realmente ela está te conduzindo para você ter, seja uma melhora na tua conduta com você mesma, seja no teu trabalho, seja no teu relacionamento, algum piriri aí a espiritualidade está te conduzindo para você parar de achar que você não tem capacidade. Porque vai chegar aqui em algum ponto, durante o mês de julho, que você vai se deparar com aquilo que você ficava, ai meu Deus, e agora o que eu faço? E vai ter que se virar, e você vai fazer. E aqui tende a se sair super bem. Você vai perceber uma coisa em julho que é muito nítida, que é o quê? Vocês vão ser colocados em algumas situações, tá? Ao decorrer aí de julho, para vocês confrontarem, digamos assim, algumas travas, receios, momentos em que você tenta ali dar uma fugida, sabe? Fala assim, não quero enfrentar essa ferida hoje. Aí a espiritualidade olha para você e fala, então, Mona, você vai sim. Você vai sim, porque a vida não é um morango, entendeu? Só que você não precisa enfrentar. Meu Deus, que fardo pesado. Vai acontecer quando você menos imaginar. Vai por mim, tá? Além disso, vocês estão com um mês ali muito bom para vocês traçarem algumas estratégias e fazerem o dinheiro de vocês, tá? Meu gato que tá miando. Para vocês fazerem o dinheiro de vocês. Então aqui tem essa energia de destaque. Bora se mover, tá? É porque eu quero realmente agir como um caranguejo e de ladinho, né? Pra não pegar aqui o problema. Opa, desviei. Só que chega uma hora, Mona, que o problema, ele não vem mais de frente, ele vem de cima, que é quando alguém pega você, assim, igual um caranguejo mesmo, tá? E aí não tem pra onde correr. Ih, caceta, mudaram a direção. Pois é, mudaram e ainda você vai perceber que às vezes é tudo uma questão de pontos de vista. E nem todo problema é um super problema. Tá bom? Bora, Leão!
Leão, Peixes, a Foice e a Árvore. A gente tá falando aqui de um momento da vida de vocês que às vezes vocês só precisam para esse mês de julho não colocar tanta emoção na frente. Os excessos, sabe? Muitos de vocês aqui estão com os excessos, né? Tô reparando aqui agora, nossa. Só que são excessos de formas diferentes, né? E o que tá acontecendo aqui? Vocês estão sendo, digamos que, um tanto quanto convocados, leoninos e leoninas, a vocês olharem para aquilo que sempre é um ponto de insatisfação na vida de vocês. Seja com vocês mesmos, seja com o outro, seja com alguma ocasião, com algo já do seu passado, e você olhar para aquilo e falar assim, é o seguinte, sou eu que mando aqui, não é você. Eu deixei você aqui tempo demais. Então, para julho, os leoninos terão aqui movimentos para olharem para essas ocasiões, no modo geral, e falarem, chega, e corta. Chega de ficar se lamentando pelo que já foi, chega de ficar se colocando ao papel de sempre estar disponível para o outro, quando às vezes o outro não quer nem saber de ti. Tá na hora de vocês realçarem mais o brilho de vocês, serem mais condizentes com aquilo que vocês querem, entende? Isso vai fazer total diferença. E aqui a gente também está falando sobre vocês verem o quanto vocês são ligados à ancestralidade de vocês. Ao invés de olhar tudo como se fosse uma dificuldade, para e vai para um lugar que realmente te faça bem. Eu tô falando sério, tá? Pode ser a natureza, pode ser a praia, pode ser as matas, pode ser a casa, às vezes, de mãe, de pai. Sabe aquele lugar que parece que dá aquela recarregada na tua energia, na tua áurea? Você fica, nossa, precisava disso, me desconectar um pouco daquele BO, me desconectar um pouco dessa situação, e parece que agora minha mente está mais centrada. Vai por mim, faz um pouquinho isso. Tenta. Porque aqui tem muita energia de vocês sendo chamados para vocês fazerem isso e vocês não estão fazendo porque vocês não estão botando fé. Vocês querem sofrer porque quer? Ai, gente, para com isso. Vocês não precisam disso. Vocês não precisam ficar ali batendo a cabeça e ficar sofrendo. Calma, calma, tá? O que tem de aqui também acontecer? É muito uma organização mental, de certa forma, né? Ali bem congruente também, psicológica, tá? E isso vai também mudar ali um pouco as rédeas da tua realidade. Isso vai fazer com que muitas coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Isso vai te ajudar a você ter um pouco mais de maturidade, vai te ajudar a você a enxergar que tem galhos aqui, por mais que essa árvore seja robusta, para que ela ainda fique ainda mais, vai ter folhas e galinhos aqui que vão quebrar. Eles não vão sempre ser pertinentes, assim como terão outros que irão crescer e crescer cada vez mais. Então você tem que entender que quando a gente se apega a um galho podre, esse galho podre pode ser a situação, pode ser até mesmo como você está agindo diante de algum fato da tua vida. Você está escolhendo ter algo podre que não te eleva, que te trava. Aí você fica, nossa, por que a vida faz isso comigo? A vida ou você? Para de querer, sabe? Ficar ali naquele limbo, naquela energia. Solta. Solta o que não tá no teu controle. Solta o que não é tua responsabilidade resolver. E aprenda a focar mais em você. Quanto mais você faz isso, você vai perceber que são viradas de chaves simples, não é nada exorbitante, mas que vai fazer muita diferença na tua vida. Tá bom? Bora, Virgem. Virgem. Cavaleiro, foice e a cobra. Vamos lá. Deixa eu só prender o cabelo aqui pra gente conversar. Prendi o cabelo porque o papo tá sério. Vocês querem ver a mudança. Vocês têm parcialmente a resposta para fazer essa mudança realmente acontecer. Mas tem algo empacando. E você sabe o que é esse algo empacando. Você sabe que às vezes é o teu medo, é a tua insegurança. Você sabe que às vezes você precisa retroceder, dar um passo para trás. Isso não é sinal de fraqueza. Muitas vezes a gente acaba enxergando isso no calor do momento, mas isso não é algo ruim, gente. Calma, calma, tá tudo bem, entende? Aqui, para julho, a gente está falando de movimentos que precisam ser um pouco mais racionais. De você aprender a olhar
para certas circunstâncias e não agir no impulso. Resolva o que precisa resolver. Converse com quem precisar conversar. Isso é uma escolha sua, tá? E aqui, principalmente na carta da cobra, a gente está falando muito de. Não é porque existe, às vezes, alguma incoerência do passado, não é porque, às vezes, poxa, eu tentei me envolver com a pessoa do signo tal e deu errado, que todos são assim. Não seja tão genérico. Não caia em certos argumentos, em certos posicionamentos. A espiritualidade pede para que você seja exatamente maleável como uma cobra, tá? A espiritualidade pede isso para você. Pede para que você entenda que não tem problema você ouvir as pessoas ao seu redor, contanto que você entenda que você tem que ter a tua autonomia. Você tem que ter a tua conduta, o que faz sentido para você. E esse mês é o mês que você escolhe. Ou você fica parado, as coisas vão acontecendo e nada te acontece, e aí você continua vibrando as suas dúvidas, vibrando as suas angústias, ou de fato você aprende a ter um olhar mais sábio, mais congruente e um caminho mais espiritualizado, tá? Esse caminho espiritualizado não necessariamente precisa ser dentro de uma religião. Vai do que você gosta, da forma que tu gosta, mas é muito sobre saia da sua bolha. A sua bolha já está pequena demais, você precisa expandir essa bolha. Você precisa entender que nem sempre algo que fulano acredita, e às vezes é uma pessoa que você ama, às vezes é uma pessoa que tem sido uma referência para você, às vezes vai ser 100% aquilo. Entende? Nem sempre. Nem sempre. Não é porque fulano acredita ou tem mais tempo numa religião, sabe, às vezes é uma pessoa até mais velha e tal, que você tem que acreditar naquilo. Para de tentar seguir um rótulo que não te cabe, tá bom? Bora lá, Libra? Eita! Lembrei de um ponto, mas eu não posso contar aqui. Sei que eu não gosto desse ponto. Não para esse intuito, né? Vamos lá, Libra, o que te aguarda para o mês de julho? Montanha, chicote e a árvore. Por um lado, talvez alguns pontos, sabe? Alguns aspectos da sua vida talvez não estejam um mar de rosas como você gostaria. Algumas coisas você parece que tem uma sensação de, poxa, meu, eu tô fazendo, tô executando, mas nunca vem essa bonança. Todo mundo recebe a bonança, mas eu não recebo. E o que parece aqui? O problema ou o objetivo, ele não vai mudar. Ele já existe, tá? Ele já tá aqui. O que vai determinar a sua conduta, a sua excelência, a sua eficácia é como você está agindo. Se todas as vezes que tiver um BO você só reclamar, você espera colher morango aonde? Você espera colher um pote de ouro, conseguir um dinheiro aonde? Tudo tá aqui, ó. A forma que você reage, a forma que você pensa, a forma que você está nutrindo. É lógico que vai ter desafios e adversidades no geral, que às vezes a gente vai estar de saco cheio. Isso é normal, 100% normal. Não tô falando para você virar um Buda, mas o que eu estou querendo dizer aqui é beleza, aconteceu uma situação hoje no meu trabalho, cara, eu não gostei, tanana, tanana, tanana. Isso não precisa acabar com a tua semana. Isso não precisa acabar com o teu mês, sabe? Se você tá recebendo, às vezes, uma enxurrada, sabe, de BO, de pepino, de conta para pagar e de, sei lá, filho doente e algumas coisas acontecendo, o emprego que não chega e afins, ao invés de você olhar para o negativo e abraçar ele e falar assim, vamos aqui, viramos parça, por que não agir de uma forma mais sensata? Assim, beleza, o problema já existe. Focar nele não vai resolver. Eu tenho que ir em busca da solução. A partir do momento que você começa a dar uma recalculada na forma que você se coloca em algumas situações, porque tem situações que elas não mudam. Tem outras situações que você se coloca nela. Aí sim você vai ver a bonança. Aí sim você vai perceber que às vezes aquela pessoa, né, talvez ela não tenha sido grossa porque ela não gosta de você. Ou talvez você tenha visto que o teu namorado, namorada, seu parceiro, enfim, ele não tenha feito tal coisa por mal, porque ele perdeu o interesse, sabe? Então aqui a gente tem que olhar um pouco pra gente. É um mês para você aprender a olhar um pouco mais para você e você levar isso a sério, tá? Por que eu digo isso? Os próximos meses aqui tende a puxar esse teu lado mais da racionalidade. Então você precisa dar uma consolidada assim no teu polo feminino
E no teu polo masculino, a sua emoção e a sua razão. Se você achar que a vida é um morango todas as vezes, ou que a vida é um limão todas as vezes, você não vai conseguir extrair muitas coisas. Entende? Então aqui a gente está falando sobre como eu posso lidar com isso. Às vezes vai ter dia que você não vai estar bem, que você vai precisar chorar e tá tudo certo. Isso não é sinal de fraqueza, tá? Assim como vai ter vezes em que você vai lidar com uma outra situação parecida, ou igual, ou um pouco mais delicada, mas se você já se cuidou naquela vez, nessa você já vai estar um pouco mais treinado, entendeu? Então você já vai estar mais esperto sobre como lidar com isso. E aí as coisas vão se engrenando e vão te trazendo o retorno que você espera, até que você perceba que nem tudo é um vulcão em erupção. Certo, meus amores? Bora, escorpião! Cachorro, a chave e as flores. Aqui mostra que às vezes você vem pedindo algum retorno, alguma resposta, algum direcionamento, alguma confirmação, e aqui Júlio vem para te mostrar isso, tá? Que às vezes vocês vão precisar remodelar a forma que vocês estão pensando sobre algo, sobre alguém, sobre alguma adversidade. Entender que às vezes a gente precisa ser fiel aos nossos princípios. Não adianta a gente querer colocar o apego na frente, o amor na frente. A gente tem que aprender a ser um pouco mais racional, tá? E aqui tem outros dois pontos muito claros, muito assim, pá, tá? É o mês para você ter destaque naquilo que você exerce profissionalmente. Não importa se você está em uma empresa, se você é autônomo, aqui tem essa energia de fluidez, de destaque. Tipo assim, opa, fulana tá com uma empresa tal, começou um projeto tal, não sei o que, e tá lá trabalhando marketing e tal, você vai ver. As coisas vão engrenando, vão puxando, vão acontecendo, vão se enaltecendo. E isso vai fazendo total diferença para o processo de vocês, tá? Além disso, tem um outro ponto que é a tua espiritualidade só está te esperando para te acolher. Porque aqui é nítido que em alguns momentos você pede algum sinal e às vezes esse sinal aparece para ti, às vezes você pede alguma confirmação, alguma coisa assim, ela aparece, ela tá ali, ela tá te rondando, entendeu? Ela tá por ali. Só que o que tu precisa mesmo é um lugar, é um ambiente para você ter aquele lugar que você e depois você recarrega a tua energia. Mas você se renova com a tua força, você se renova um pouco mais para você e por você. Você esquece um pouco do mundo afora e foca mais em você. Eu acabei de fazer a leitura para algum signo que tinha uma mensagem um tanto quanto parecida. Será que era virgem? Não lembro agora. Mas vocês vão ver. Se vocês forem ver o vídeo, depois eu também vou ver na hora que eu editar e aí a gente vai descobrir junto. Mas, aqui a gente também tá falando muito de... Tem uma outra energia aqui. Eu sei que você tá sendo colocado... Isso é para um grupo de escorpianos específico, tá? Eu sei que você tá sendo colocado, mesmo que talvez você não queira exatamente dessa forma, em situações em que você tem que resolver tudo, sabe? Você tem que ser o protagonista. Você tem que ser o parça, você tem que ser a mãe, você tem que ser o pai, você tem que ser a amiga, você tem que ser a médica, você tem que ser uma arquiteta, uma engenheira, tudo. Tu tem que ser 1001 pessoas em uma só. A tua espiritualidade aqui, para esse grupo específico, está dizendo que às vezes a tua bondade em querer ver sempre o melhor lado das coisas pode fazer com que você perca oportunidades, porque você está segurando essa chave para usá-la no momento perfeito, e às vezes esse momento perfeito já passou. Então vai aparecer uma outra oportunidade, que é a forma que você vai começar a se reavaliar, se reconduzir, tá? Isso daqui é para um grupo de escorpianos, de escorpianas, que precisam, além de ter esse certo contato, sabe, de uma certa renovação, de um certo respiro, de um certo momento na vida, a gente também está falando de ter mais sabedoria, de mais coerência. Entender que eu sei que está difícil hoje, mas não é porque está difícil hoje ou porque tem sido um tanto quanto conturbado que vai durar a vida toda. Tenha um pouco mais de paciência com você, tá? Isso fará com que você tenha ali a exatidão e a excelência que você precisa para continuar seguindo em frente. Tá bom? Bora, Sagitário! Cigano, criança e a foice. A gente tá falando de um mês que vocês vão precisar
Então, um certo jogo de cintura para vocês não se colocarem em certas dívidas, tá? Vocês não se endividarem aí à toa, digamos assim. E também sobre vocês terem um pouco de entendimento que a vida não precisa ser uma surra, sabe? Não precisa disso tudo. Olha o barulho do helicóptero. Helicóptero, avião, alguma coisa aí passando para confirmar teu jogo. Então, a vida não precisa ser uma surra, sabe? Eu sei que às vezes pode ser um pouco difícil, um pouco desgastante pro Thaís. Eu tô há 2 anos tomando de um jeito que eu não queria, porque tá acontecendo isso. Eu não aguento mais. Meu bem, eu vou te contar uma coisa. E é uma coisa que eu já falei para outros signos aqui. O problema não vai mudar, mas como você lida com ele, sim. Se você lidar surtada, você não vai conseguir nada além de ruga. Você não vai conseguir nada, você não vai conseguir resolver. Entende? Então aqui, o que a tua espiritualidade está falando nesse jogo? Tenha consciência da situação. Sem colocar a emoção na frente. Racionalize. Ó, tá acontecendo isso. Como se fosse um jornal. Isso. Ponto. Certo? Trabalhe um pouco as suas emoções, mas não para colocar essas emoções nessa situação, mas para você aprender a conter elas. Separa. E aí você vai perceber que aquilo que você pontuou aqui não é tudo isso e que isso dá para resolver. Isso está muito mais ligado à tua mente, a forma que você se distingue, a forma que você está se colocando em certos pontos, aquilo que talvez você ache que não precisa trabalhar e às vezes você precisa dar uma trabalhada, dar uma restabelecida, dar uma reavaliada, uma reorganizada. E aqui é nítido que é você fazendo isso, e isso parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Não é. Que você vai ter muito mais tranquilidade de agosto em diante. Agosto, desculpa. Setembro, olha. Tô indo embora e tô, né? Julho não tende a ser um mês pesado. Ele só vai ser um mês pesado pra você se a tua emoção falar por você. Se você estiver sendo emocional demais em momentos que você tem que, às vezes, só... Aprenda a ouvir. Escute a tua intuição. Escute, seja os seus ancestrais, escute a sua fé, escute a tua religião, a tua crença. Escuta aí. Escuta a banda que tu acredita aí do teu lado, entendeu? Porque é justamente isso que você não está fazendo que precisa ser feito para o seu mês ter muito mais coerência. Eu vou te dizer mais. Quem não fizer isso aqui vai apanhar durante o resto do ano. Vai achar que a vida é morango, que tudo vai melhorar magicamente, que a oportunidade vai bater na porta. E não vai ser bem assim que vai acontecer. Então, coerência, tá bom? Bora lá, Capricórnio. Capricórnio. Navio. Cavaleiro. Cigano. Todas as vezes que você coloca literalmente o carro na frente dos bois, você tomba. Quando você coloca a consideração de alguém acima de você, você se entristece, você se decepciona. Só que aqui para julho tende a acontecer uma coisa. Se você está consciente de que talvez, sei lá, eu errei numa situação X, tal, realmente estou melhorando, esse mês vai ser um mês mais tranquilo. Você precisa aprender a ser mais racional e mais humilde em alguns pontos. Não adianta você bater no peito toda hora e falar, eu sei, eu aprendi, eu já entendi que ele não presta, já entendi que essa pessoa é assim, já entendi essa... Já entendi. O outdoor, se está escrito, já entendi. Mas, na hora que você vai ter atitude, você esconde tudo aquilo embaixo do tapete e faz a sonsa. Até que ponto isso vale a pena? Até que momento isso é justo com você? Até mesmo se você estiver em um envolvimento com alguém e você está tendo conflito com essa pessoa, não que essa pessoa seja santa, mas como você está também conduzindo a situação, sabe? Então aqui o navio e esse cavaleiro vem muito sobre você. Primeiro, recalcula um pouco como você tem se conduzido em algumas situações, tá? Isso vai fazer muita diferença para você. Recalculou, entendeu? Os seus processos na hora, seja de resolver algumas didáticas do dia a dia, adversidades no geral, ou até mesmo na hora de botar tua cara a jogo, né? Na hora de você vender teu peixe para a vida, para o que você for fazer, para o que você trabalha no geral, você vai perceber que é muito mais simples, muito mais fácil e muito mais dinâmico do que parece, sabe? Então, Capricórnio, a gente está falando aqui de um mês de você trabalhar também esses polos, mas de você entender que se você não se cuidar,
as coisas de julho em diante tendem sempre a retroceder. Aí aquela bola de neve que começou lá atrás, ela vai vir pior, ela vai vir mais chata, ela vai vir mais pesada, com um fardo, sabe, cansativo. Aí de tempos em tempos volta pra você sentir mal. E aí vem o cão arrependido falando: "Ah, eu deveria ter feito diferente". Deveria mesmo. Então aproveita essa oportunidade agora, tá? Não deixe para depois aquilo que você pode ter maturidade, coerência suficiente e humildade para resolver hoje. Isso vai te tirar de bulhufas, tá? Certo? Bora, Aquário! Âncora, chicote e a casa. A gente está falando aqui de um mês que é sobre vocês entenderem aonde vocês estão realmente atracando o teu barco, tá? É um mês para vocês terem um pouco mais de racionalidade, é um mês para vocês colocarem um pouco mais os pés no chão, de acordo com aquilo que vocês estão executando ou não executando e talvez deixando um pouquinho para depois. Entenda que a vida não tende a pegar leve, né? A vida ela pode te surpreender de várias formas e jeitos. Só que se você não trabalhar com os pés da razão, você vai ir de somebody love. Você vai se machucar, sabe? Então aqui a gente tá falando muito da âncora, você olhar os seus princípios e você levar eles mais a sério, mas não só ficar, eu sei. Não. Você saber, todo mundo pode saber que você sabe, mas aquilo que você bate no peito e sabe, você realmente está praticando? A partir do momento que você tem essa consciência, que você faz os movimentos acontecerem, inevitavelmente você vai começar a ver algumas mudanças ao seu redor. São mudanças necessárias, tá? Não vejo aqui mudanças ruins. O que eu vejo aqui é certos movimentos precisam acontecer para que você seja menos imprudente com você mesmo. Ou seja, leve o seu emocional e o seu racional em conjunto mais sério. Às vezes você espera muito algo do externo que na verdade só você pode fazer. Só que se você está colocando a tua energia e uma egrégora totalmente contrária a essa, o seu mês tende a ser um mês parado. Tende a ser um mês ali que parece que você está perdida no tempo. Entende? E não é isso que a espiritualidade quer para você, não. Muito pelo contrário. Ela está convidando para você valorizar ainda mais o teu lado, o seu lado interior, os seus polos. Tá falando muito sobre essa questão do amadurecimento, a tua intuição muito aflorada, sabe? Você cuidar de você, dos seus, daquilo que você acredita, sabe? Daquilo que você emana, daquilo que você quer para você. E na medida que você vai fazendo isso, inevitavelmente, as coisas se alinham. Então hoje, talvez, você veja tudo fora do lugar, tudo bagunçado, tudo de cabeça para baixo. Só que na medida que você se conecta com a tua galera, com a tua fé, com o seu Deus, com a tua religião, ou só faz aquilo que você gosta, se você é ateu ou ateia, faça aquilo que tu gosta. Thaís, eu não sei o que eu gosto, ler, estudar, fazer alguma atividade física, alguma coisa tu gosta de fazer. Algum movimento, vai, reage, entendeu? Você começou a fazer isso, não espere uma mudança, piririm, a magia aconteceu. Mas entenda que o movimento que você espera que a vida faça, primeiro tem que partir da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se você não faz isso, o teu mês é um mês parado, chuchado, entendeu? Então aproveite que tem uma egrégora aqui para potencializar. Por quê? Se você está passando já por esse processo e você vai consolidando, a tendência é que você cresça e fortaleça esse laço e você cria ali certos vínculos. Pode ser novos contatos, novas amizades, novas pessoas ali, sabe, no geral. Que você conheça ali pessoas que ou energias que te tragam um certo movimento congruente com aquilo que você precisa. Se não for pessoas, tende a ser algo que abasteça um pouco a tua energia interior. Pode ser dopamina, pode ser, sei lá, eu preciso de dopamina e preciso de dinheiro também. Então, tende a ser ali fatias de situações, tá? É como se fosse um gráfico e para cada aquariano pode soar de uma forma. Então, alguns podem estar precisando muito mais se levar a sério, enquanto outros que às vezes já passaram por isso, né, já passaram dessa fase, estão um pouco mais avançados, precisam entender que às vezes precisa ser um pouco mais leve, mais congruente. Então, a gente está falando de equilíbrio nas suas diversas facetas. Isso vai fazer vocês destrincharem, tá bom? Peixes, bora lá?
Aliança, Cavaleiro e o Sol. Bom, a energia para julho para vocês, ela está muito congruente de acordo com as metas que vocês colocarem, contanto que essas metas sejam metas bem racionais, tá? Para planos a curto prazo, a gente está falando aqui de vocês terem muita eficácia, sabe? De vocês terem um resultado positivo, um resultado congruente, entrada de dinheiro, algo que realmente ali dê um certo respiro para algumas coisas que talvez vocês estejam aí querendo resolver ou dar sequência, dar início, enfim, tá? Aqui a gente também está falando sobre vocês levarem um pouco mais a espiritualidade no geral, de acordo com aquilo que você acredita, um pouco mais a sério. Quando a gente fala de levar, de certa forma, né, a espiritualidade mais a sério, a gente não está falando às vezes sobre, então eu preciso ir mais para a igreja, eu preciso frequentar um lugar X, etc. Não. Aquilo que você aprende naquele lugar que tu gosta, os conteúdos que você consome, etc. Você realmente está aplicando aquilo na tua vida? Porque se você estiver só lendo, legal, tal, e nem praticando, ou esperar que alguém te explique alguma coisa, você vai estar empacando, entende? Então aqui é um mês realmente para você aprender a observar um pouco mais essas nuances e você dar uma remodelada aí sobre o que realmente está no seu alcance, o que não está. E você também assumir um pouco mais o seu papel de protagonista, né? Porque tem muitos piscianos e piscianas aqui que estão esperando o momento perfeito acontecer para dar um salto X e o babado já era para estar acontecendo porque você tá parado. Bem, peixe, está pensando assim na vida, fazendo a sonsa. Gente, para! Se vocês querem ficar pobre, aí realmente é com vocês. Mas aqui é nítido a energia de dinheiro, essa energia da prosperidade, da abundância. Bora, se movimenta, faz acontecer. Leve os seus critérios, leve os seus sonhos, leve os seus objetivos a sério. Você não vai ter o êxito se você achar que é da noite pro dia que se resolve alguma coisa, e muito menos com falta de disciplina. Então, para você chegar onde você quer chegar, começa agora. Aproveita, tá? No mais, mês de julho tende a ser um mês energeticamente, no geral, muito positivo. Se você aprender a conectar exatamente a tua energia nos pilares certos. Não espere receita de bolo. É você por você. Você é o artista principal da tua vida. Não é à toa que você tem o seu nome, você tem o seu CPF, você tem o seu RG. Não espere algo perfeito, algo maravilhoso, do nada. Nada do nada. Tudo é uma questão de disciplina e de merecimento. Tá bom? Meus queridos, essa foi a leitura geral e também para todos os signos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez, deixa a sua curtida, deixa a sua opinião do que você achou, tá? Aqui embaixo nos comentários. Inscreva-se no canal. E como esse vídeo, né, é um vídeo um tanto quanto longo, a gente também está falando de possíveis melhorias, tá? Então, o que vocês derem como opiniões ali que sejam construtivas, é lógico que eu irei ler e rever tudo com muito carinho, com muito amor. Tá bom, meus amados? Até a próxima. Axé.